Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: automóvel colide contra caminhão no bairro Três Vendas, aqui em Erechim. Homem é preso com drogas e munições em estação. E também sorteio de prêmios e homenagens marcam os 25 anos da Unicred aqui de Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as notícias aqui da região do Alto Uruguai. É sempre muito bom contar com você aqui conosco, viu? Vamos dar uma olhadinha no tempo, na janela do Bom Dia. Tá aí, céu nublado, manhã com previsão de chuva para as próximas horas. Temperatura nesse momento na casa dos 15 graus. Daqui a pouquinho tem mais da previsão do tempo para você, viu? E a gente já começa falando para você do caso de que um automóvel colidiu contra um caminhão. O caso aconteceu na rua Daniel Duller, no bairro Três Vendas. Olha, um automóvel modelo Ford Ka colidiu com um caminhão na rua Daniel Duller, no bairro Três Vendas. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem. Com o impacto, o carro sofreu danos de grande monta. Já o caminhão não teve danos aparentes. A Brigada Militar foi acionada juntamente com a Guarda Municipal de Trânsito para controlar aí o tráfego de veículos no local, que ficou em meia pista. O resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local e prestou atendimento à condutora do automóvel Ford Ka, que não sofreu ferimentos, mas ficou bastante assustada após o impacto. As causas desse acidente aí estão sendo apuradas ainda, né? E uma dupla foi presa por tráfico de drogas no bairro Cristo Rei. Olha, essa prisão aconteceu durante a madrugada dessa terça-feira, quando por volta da 1 da manhã, guarnições que estavam fazendo uma operação de patrulhamento lá na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Cristo Rei, avistaram uma dupla em atitude suspeita. Os policiais abordaram e na busca pessoal foi localizado com um deles 2 porções de crack e com o outro 26 porções de crack, além de 3 porções de maconha e R$135 em dinheiro. Além de uma nota, aparentemente, de R$100 que seria falsa. Diante dos fatos, os homens de 36 e 34 anos foram presos. Eles foram levados para a delegacia e logo após o registro da lavratura deste fato, eles foram encaminhados ao presídio aqui de Erechim, onde estão à disposição da Justiça. Em estação, um homem foi preso pela Brigada Militar com drogas e também com uma munição. Olha, essa prisão aconteceu durante a manhã dessa terça-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento na Avenida Lido Tagliari, na região central de estação, abordou 2 homens. Com um deles, os policiais encontraram aí uma munição calibre 22 e 2 porções. O suspeito de 27 anos foi levado para a delegacia e logo após prestar depoimento, ele foi liberado. E olha, uma dupla que deveria estar em prisão domiciliar foi flagrada na rua aqui em Erechim. Olha, foi durante a madrugada do último sábado, quando por volta da 1 hora da manhã, a Brigada Militar abordou 2 indivíduos em atitude suspeita lá na rua Santa Alice, no bairro Cristo Rei. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais descobriram que os abordados de 35 e 42 anos estavam na condição de prisão domiciliar. Diante dos fatos, os homens foram presos, eles foram levados para a delegacia de polícia, onde foram ouvidos e logo após conduzidos ao presídio estadual aqui de Erechim, onde estão até o momento à disposição da Justiça. E uma carreta de Campinas do Sul se envolveu em um acidente grave com morte em Minas Gerais. Olha, um caminhão com placas de Campinas do Sul se envolveu em um grave acidente com morte na manhã da última terça-feira na BR-040, na região nordeste de Minas Gerais. De acordo com o registro da Polícia Federal, a carreta seguia na pista quando o motorista de um automóvel modelo Uno de 64 anos saiu do acostamento para cruzar a pista. O caminhoneiro de 21 anos disse que tentou desviar, mas atingiu o carro na lateral. Com o impacto, o automóvel foi jogado no acostamento, tombou e foi arrastado por mais de 40 metros até parar. O motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Já o condutor da carreta não ficou ferido. E olha, uma operação da Polícia Federal combateu golpes no pagamento do auxílio emergencial, viu? Teve muito criminoso que sacou esse dinheiro de forma indevida, principalmente hackers que tiveram acessos às senhas e dados das pessoas. Veja.
No Rio, a operação da Polícia Federal, na Rocinha, zona sul da cidade, os policiais fizeram buscas em uma clínica de estética que teria sido comprada com o dinheiro da fraude. Em Vila Valqueire, na zona oeste, foram apreendidos chips de operadoras de celular que podem ter sido usados nos crimes. O alvo principal da operação estava no município de Araquari, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a quebrar um computador. Foram apreendidos com ele R$30 mil em dinheiro e um carro. Esta é a segunda fase da operação. Em abril, 4 pessoas já haviam sido presas. A estimativa é de que aproximadamente 5 mil benefícios foram fraudados pela organização criminosa. 22 pessoas são investigadas por integrar a quadrilha. De acordo com a polícia, elas são hackers com muito conhecimento de tecnologia e usavam dados vazados na internet para requisitar os benefícios. Além de reprimir essa organização criminosa, que a atuação é nacional, você evita prejuízos. Como boa parte desse benefício é continuado, você evita novos prejuízos e que o recurso seja destinado efetivamente àquela pessoa que precisa. E a Polícia Civil investiga a origem do corpo de um erechinense encontrado morto em um aterro sanitário em Caxias do Sul. O homem era morador de Centenário, mas era natural aqui de Erechim e estava em Caxias do Sul. Veja na reportagem. Um erechinense foi encontrado morto no fim da manhã desta segunda-feira em um aterro sanitário em Caxias do Sul. Rafael Douglas Pauquete tinha 29 anos. De acordo com a polícia, o corpo foi localizado em meio ao lixo, enquanto trabalhadores separavam os resíduos. A perícia não apresentou sinais de violência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Muito bem, minha amiga, muito bem, meu amigo. Agora eu tenho um recado importante para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias, viu? Olha, você quer mais praticidade, segurança e agilidade para chegar ao seu destino em todo o Rio Grande? Então, preste atenção nesta baita novidade, viu? A Azul Viagens acaba de chegar aqui em Erechim. E para chegar aonde tu queres, com muito conforto, agora é possível voar de Porto Alegre para Porto Alegre em 3 voos semanais, todas as quartas, sábados e domingos, viu? Quer mais motivos para decolar com aquela viagem dos sonhos? Além dessa nova rota, a Azul tem mais 7 destinos só aqui no estado e mais de 120 em todo o Brasil. E pode ficar tranquilo, viu? Porque a Azul segue todos os cuidados necessários e reforça as medidas de segurança e sempre inova com tecnologias e proteção, viu? Conheça a loja da Azul, que fica na Rua Espírito Santo, número 179, no bairro Fátima. Ligue para o telefone que está aqui na tela, 54-2106-8131, viu? Um forte abraço a todos os amigos da Azul. Azul, onde os sonhos voam, tá bom? Bom, vamos seguindo com outras notícias. Muda para cá, para agora, que a gente vai falar para você que, olha, com muito orgulho, viu? Que felicidade quando eu recebi essa notícia ontem aqui na TV Bom Dia. Olha, um documentário produzido pela TV Bom Dia em Áurea foi premiado de forma nacional. O documentário Raízes Polonesas foi produzido pela TV Bom Dia e uma história em parceria com a Casa do Imigrante de Áurea, em que a irmã Isa, um beijo para ela, escreveu o roteiro, né? As imagens do documentário são do nosso colega parceiro Joy Zamboni, um material muito bacana. Veja. O documentário Raízes Polonesas, da Polônia para o Brasil, produzido pela TV Bom Dia em janeiro deste ano, em parceria com a Casa do Imigrante de Áurea, recebeu a primeira colocação no concurso de curtas e documentários que celebra os 150 anos da imigração polonesa no Brasil. A iniciativa foi realizada pelo Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba, em parceria com a Sociedade de Cristo para a América Latina. O material concorreu com outros 12 curtas na final de todo o país e contou a história de famílias colonizadoras que saíram da Polônia e fixaram residência em Áurea no início do século XX, dando início à comunidade polonesa na região do Alto Uruguai. As captações aconteceram no interior do município,
além da Casa do Imigrante, que também cedeu um acervo fotográfico para o desenvolvimento do documentário. O roteiro da história foi escrito pela irmã Isa Popalski Samoyeden. Felizmente, a nível de região, a gente pode dar uma boa notícia. A notícia de que o valor da filmagem Raízes foi muito excelente. Nós fizemos para participar nos 150 anos da imigração e colonização polonesa no Brasil e, graças a Deus, entre 12 filmes do Brasil inteiro, nós, Áurea, Erechim e região, fomos classificados. Graças a Deus também que nós temos profissionais excelentes da TV e jornal Bom Dia. Bacana, né? Muito bom o reconhecimento da TV Bom Dia. Nosso Alto Uruguai aqui, né? Destaque de forma nacional, e você que está nos assistindo também merece esse prêmio, viu? Obrigado a cada um que nos acompanha sempre. Bom, agora a gente vai falar para você da proteção de criança de até 7 anos. Olha, ela está sendo promovida pelo governo federal. Veja na reportagem da TV Brasil. A ciência já comprovou que a fase do 0 aos 6 anos de vida é a mais rica para o aprendizado. Quando o cérebro se desenvolve, um bebê aprende a falar, andar e se comunicar com o mundo à sua volta. Tudo que é vivido nessa etapa gera impactos no futuro. Coisas simples que podemos fazer através de gestos, palavras, brincadeiras e estimular a capacidade de cada criança. Na busca de uma nova realidade para o país, o governo investe em programas sociais que ajudam no desenvolvimento de crianças de famílias de baixa renda. Depois que começou com esse projeto, ela foi assumindo a própria autonomia, né? E isso, com certeza, não só eu, mas muitas mães veem a diferença. Investir nas crianças para que tenhamos futuros cidadãos mais saudáveis, produtivos e inseridos socialmente. O Ministério da Cidadania escolheu o mês de agosto para conscientizar a sociedade sobre a importância dos cuidados na primeira infância. Uma agenda intensa para conquistar novos parceiros em projetos que garantam um futuro melhor para os nossos brasileirinhos. É a oportunidade que nós temos de quebrar o ciclo de pobreza e fazer com que as nossas crianças cresçam com oportunidade de aprendizagem, de inclusão. Olha, e buscando mais acessibilidade ao público em geral, a TV Câmara ontem apresentou os sinais que celebram aí os vereadores aqui de Erechim para o público, né, que tem um problema de audição. Olha, esses sinais foram criados em Libras. Vamos ver como é que ficou o nome de cada vereador nesse material que foi produzido pela TV Câmara. Agora você vai conhecer os sinais em Libras de cada vereador da Câmara de Erechim.
Excelente trabalho aí da TV Câmara, viu? Quero mandar um beijo especial para toda a equipe lá da TV Câmara, em especial a Cris Roden, viu? Obrigado pelo carinho de sempre de vocês aí com a gente da imprensa aqui também, nossos parceiros. Vamos seguindo com outras informações e olha, o sorteio de prêmios e homenagem marcam os 25 anos da Unicred Erechim. A celebração aconteceu na última quinta-feira, dia 5. A Unicred Erechim realizou na quinta-feira, 5 de agosto, o segundo sorteio da campanha Aplicação Premiada 25 anos. O ato foi transmitido ao vivo da agência sede do Centro de Erechim e acompanhado pelo presidente Antônio Gabriel Teixeira, o vice-presidente Plínio Costa Júnior, conselheiros e auditores, além de ex-presidentes da entidade, cooperados e colaboradores, seguindo todas as normas de saúde e o distanciamento social que a pandemia exige. Os sorteados foram, com o primeiro prêmio, uma bicicleta Aro 29 TSW Yuri Delry, 12 velocidades, João Carlos Vani. Segundo prêmio, um patinete elétrico 2.000 volts, conexão Serve Rodoviários e Imobiliários. E o terceiro prêmio, um Hyundai Creta 1.6 Flex 2021, Mário Cavaletti. Logo após o sorteio dos prêmios, o presidente da entidade convidou a todos para entoarem o tradicional Parabéns a Você, em comemoração ao aniversário da cooperativa, fundada em 5 de agosto de 1996. Na sequência, os ex-presidentes da Unicred Erechim, Nilson Zafari, Paulo Roberto Dallagnol e Vitor Luiz Cachoeira foram homenageados. Aqui é um momento em que nós estamos muito felizes, alegres pelas conquistas até agora obtidas. A Unicred Erechim comemora suas bodas de prata esse ano e isso nos traz uma satisfação enorme por vermos que a cooperativa evoluiu, cresceu e provavelmente ela sustentou uma categoria, inicialmente a categoria médica, depois abrindo para os profissionais da saúde todos, e hoje engloba em seu quadro muitos profissionais, muitas empresas, e estamos muito felizes com esse momento, porque é um momento de agradecimento, é um momento de compartilhar resultados, de compartilhar o sucesso até agora obtido. E provavelmente nós estaremos ainda compartilhando sucessos, outros momentos mais adiante. Então é um momento de agradecer e de compartilhar esse sucesso. Vamos falar de vacinação agora. Olha, Erechim vacinou ontem quem tem 22 anos. Vamos ver como está a imunização. Erechim começou nesta terça-feira a imunizar quem tem 22 anos ou mais contra a Covid-19. A vacinação acontece na Central de Imunização no bairro Três Vendas. De acordo com números da Secretaria Estadual de Saúde, até o momento, 63.196 pessoas já tomaram a primeira dose na cidade, o que equivale a 59,7% da população, e 29.404, o equivalente a 27,8%, já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, receberam a segunda dose ou a vacina de dose única. Chegou a hora do nosso acompanhamento vacinal. Veja agora como estão os dados da Covid-19 e quem pode se imunizar. Muito bem, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim.
Já iniciamos te contando quem se vacina amanhã, nesta quarta-feira. De acordo com a Prefeitura de Erechim e também da Secretaria da Saúde, amanhã será aplicada a segunda dose contra a Covid-19. Quando o município receber mais um lote de vacinas, aí a faixa etária de vacinação será ampliada. Nós lembramos, você se dirige até a central de vacinação lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini 634. Bom, e agora nós vamos ver como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim. Nós temos o boletim coronavírus que foi atualizado nesta terça-feira até às 13h30 da tarde, onde informa: casos confirmados desde o início da pandemia aqui em Erechim são 14.526, casos recuperados 14.252, ativos, que são aqueles pacientes ainda no período de transmissão, 79, e óbitos temos o total de 195. Em relação às hospitalizações, temos o total de 18 que se dividem. Pessoas de Erechim, são 6 que estão na UTI e na unidade Covid 2 pessoas. Pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI são 7 e na unidade Covid 3. Em relação à vacinação, com a primeira dose, são 66.676. Pessoas vacinadas com a segunda dose e dose única são 31.249. Agora, falando sobre como está a vacinação a nível estadual, nós temos este outro endereço que informa. Com a primeira dose, são 6.574.499 pessoas vacinadas. Com a segunda dose, 2.999.810. Com a dose única, 293.477, totalizando 9.867.786 pessoas vacinadas. Sobre as doses recebidas, temos o total de 11.140.816, que já foram distribuídas 10.916.902, e o total no estado corresponde a 90% da vacinação aplicada. Nós lembramos para você mais informações sobre quem se vacina e também sobre como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim e também na região. Você acompanha ao longo da nossa programação. E atenção, viu? Você que tomou as doses da Pfizer, o governo federal informou que poderá reduzir o tempo, que é de 90 dias, para a segunda aplicação. Veja na reportagem. O ministro da Saúde negou qualquer irregularidade no processo de distribuição de vacinas contra a Covid-19 aos estados. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo trabalha para enviar as doses de forma justa. Recentemente, houve uma mudança na metodologia de distribuição das vacinas. Se antes eram divididas com base nos públicos prioritários, agora são enviadas a cada estado para a vacinação por faixa etária. Então a gente tem que administrar isso, primeiro levando em consideração a legislação, segundo os aspectos epidemiológicos da pandemia, e terceiro a soberania da decisão do comitê gestor tripartite. O objetivo do governo continua sendo a imunização completa de todos os brasileiros com mais de 18 anos até o fim do ano. Mas com o grande volume de vacinas da Pfizer comprado pelo Brasil e a agilidade do laboratório nas entregas, o país pode reduzir o intervalo entre as doses do imunizante para 21 dias, como indicado na bula. Há um volume muito grande de vacinas. Aí a gente entende que isso vai acelerar o ritmo da campanha e as pessoas totalmente imunizadas é a melhor forma de se conter não só a variante Delta, mas qualquer outra variante que possa surgir. Marcelo Queiroga disse também que a pesquisa clínica para avaliar a necessidade da terceira dose da Coronavac já foi aprovada e deve começar em breve. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Não saia daí.
Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Muito bem, voltamos o nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. E olha, o assunto do momento é o Distritão, que coloca a democracia de joelhos e valoriza o poder econômico. Eu escrevo, já viu pelo meu título, que eu sou contrário ao voto ao Distritão. E vou explicar o porquê, o que se trata do Distritão. Há muito tempo que eu escrevo política, a gente vê falar de reforma política, ela nunca avança numa questão de deixar o país mais dividido de forma
justa, onde cada região pode ser seus representantes. Cada vez mais se fecha para manter os caciques dos partidos. E o distritão é mais uma tentativa de perpetuar no poder alguns políticos tradicionais. E quem quiser entrar para a vida pública, raramente terá oportunidade. Por quê? O distritão, ele vai valorizar as celebridades, quem faz muito voto. Como é que funciona? Para te entender o distritão, que estão em jogo para a eleição do ano que vem, tem que ver como que funciona. Hoje, por exemplo, tu tem lá, nós temos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul. Como é que calcula os eleitos? Você pega lá, deu 3 milhões de votos válidos, aí tem 31 vagas, daí tu divide e deu 100 mil votos, faz um vereador. E vai preenchendo as vagas. Depois tu faz as maiores sobras, aquele esquema, né? Então é proporcional. Partidos menores, tu disputa dentro do partido, os partidos têm que buscar candidatos para poder fazer nominata, para poder garantir os seus. Com o distritão acaba isso. Acaba a importância da legenda. Por quê? Tu vai pegar os 500 deputados federais que concorrer pelo Rio Grande do Sul, por exemplo, os 31 mais votados entram. Voto absoluto. Não vai ter conta. O mais votado entra, se for o distritão. O que acontece com isso? Se um partido tem poder econômico de pegar 31 nomes fortes para ser 31 mais votado, não tem uma bancada com o mesmo partido. Claro que é meio impossível acontecer isso, mas pode acontecer. Tu vê os partidos grandes, os pequenos vai acabar. Olha que golpe que nós estamos dando, estamos botando a democracia de joelho. Se os deputados apostarem o distritão, a nossa região, que já é carente de representantes, quanto tempo já falamos aqui, né? Não estou careca, mas estou de cabelo branco, então não falar sobre isso, nós nunca mais vamos ter chance. Porque quem é dos grandes centros e tem uma concentração de votos maior, tipo Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como é um cara de Erechim vai conseguir fazer voto para ficar dos 31 mais votado do Estado? Nunca. Né? Aí esqueça que o outro lugar vai ter representante algum dia. Você foi. O distritão vai aniquilar com a democracia e vai perpetuar na espécie. Tanto é que essa charge que eu usei da Mirra, Mirra, que é que eu gosto muito, ele botou assim, ó, os deputados federais aqui, ó, com cola, colando, botando uma super bonda nas cadeiras. Os deputados estão reformando os móveis? Nada, é reforma política, eles estão se grudando nas cadeiras, diz a faxineira. Né? Olha que coisa louca, e é bem isso. É uma perpetuação de espécie para os partidos, para não se preocupar e estar correndo atrás de mulheres, não sei o que, para concorrer, só tem que estar no distrito mais votado. Tu vai saber quem vai ser mais votado na largada. Raramente vai ter alguma surpresa numa eleição dessa. Aí se um partido coloca lá um Leandro Zanotto, um cara conhecido assim, ó, que é puxador de voto, como sempre tem esse puxador de voto, ele vai levar o cara, mas não pelo partido, pela celebridade. Então tu vai ter as celebridades e quem tem muito dinheiro. O resto, esqueça. Essa é a nossa democracia que estamos correndo o risco de ter essa eleição ano que vem. Que terrível, que terrível. O voto distrital, sim, que é diferente do distrital. O que seria o distrital? O Alto Uruguai ou o distrital misto. O Alto Uruguai ou o Alto Uruguai com Alto Médio, vocês têm 2 cadeiras para deputada federal e 3 deputados estadual. Os candidatos, todos os partidos, tu fortalece os partidos. Todos os partidos colocam candidatos, mas tu disputa nesse colégio só. Tu não sei lá por Sul, para Porto Alegre. Ou seja, votos de deputado de outra região não conseguem fazer voto. Não faz aqui, só voto nos teus. Isso seria o grande lance aqui. Daí tu vai ter toda a região. Mas por que eu não discuto isso? Porque quem manda os partidos não querem. Essa seria a jogada. Por isso que está caindo de Maduro, mais uma vez, passa governo, sai governo, te fala reforma administrativa, reforma tributária, reforma política, reforma não sei o quê. Só que quase nada sai do papel e quando sai é para piorar. Né? Então, olha, mais do que nunca nós temos que ter, eu acho, uma Assembleia Constituinte, que já tivemos no passado, onde tu elege um número de parlamentares para alguns temas, eles vão lá, votam só, não os eleitos para ficar ali, esses lá vão voto, fazem as reformas necessárias, se põe na Constituição, e depois esses caras não podem, por 10 anos, participar de qualquer pleito. Isso que vai ter que acontecer no Brasil, para poder ajeitar. Se nós não passar aí, nós vamos morrer e não vai ter feito essas reformas. Muito bem, vamos seguindo com os destaques da coluna Pente Fino. Só pedir para a produção colocar o meu retorno aqui, estou sem a imagem, porque a gente vai falar agora de mais segurança na Avenida José Oscar Salazar, Finardi. Cada um é um tempo ali, 1 ano e meio, e à noite, cara, José Oscar Salazar, que é a principal avenida do bairro mais antigo de Erechim, que todo o oeste do Paraná e Santa Catarina entra por ali, por Erechim. Olha uma escuridão de noite, a rua principal, tudo. E agora estão editando aí 150, um edital, né? Está saindo 150 mil investimentos para trocar as luminárias da José Oscar Salazar. Que bom, cara, eu acho é uma questão de segurança para o bairro, né?
Olha, tem pedido de vistas que protela a votação do projeto de escolha de diretores de escolas. Ia ser votado na segunda-feira. Lembra que fiz uma matéria semana passada mostrando que não vai ter uma eleição direta, vai ser por indicação do prefeito esse projeto. Isso mexeu com a comunidade escolar do Magistério Público Municipal. Tem os favoráveis, os contrários, mas na votação da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Anax e o vereador André Julkowski pediram vista do processo. E regimental é possível, 48 horas, então a quinta-feira deve estar liberado, né, amanhã, e lá na segunda provavelmente vai estar na pauta. Vai estar lotado de professores, o sindicato, que é o CIPROME, que é o Sindicato dos Professores Municipais de Erechim, está com uma campanha contrária a isso. Ele acha... eu li um documento do CIPROME, com o Valdemar, é o presidente, o CIPROME, que diz assim, ó, que a questão educacional lutou a vida inteira para evitar a interferência política na questão pedagógica, que essa indicação política pode ter um direcionamento perigoso para a educação. Por um lado, o município diz que é constitucional e acredita que a única maneira de botar um plano pedagógico de governo é que não tem eleição para evitar divisão nas escolas. Olha que loucura, que discussão interessante, sim. É ou não é? Vamos ver segunda-feira. Mas pelo perfil dos vereadores vai aprovar. O problema é que muitas vezes, claro que isso é uma questão de são A, são B, não são todas, né? Mas a politização de alguns lugares acaba interferindo nos sistemas, né? Então, não, é que é o seguinte, quando fica muito tempo... Às vezes uma eleição para diretor de escola aí, o pessoal não tá... Bom, a gente já comentou, comentei várias vezes, assim, parece uma campanha eleitoral, cara. E que a questão é a seguinte, como passam vários governos, é natural que dentro de uma estrutura gigante do orçamento de 90 milhões por ano, mas eu errei um pouco o valor da educação, com 600 professores, mais quadro administrativo e motoristas, quem passou como secretário, independente de partido, vai deixar os seus currais lá dentro. É natural, tem gente de todos os partidos, né? Então, mesmo estando fora, acaba sabendo o que acontece, consegue ter um poderzinho, e eu acho bom para a democracia essa vigilância. O que é acabar com isso, acabar com as viúvas do passado, que eu estou sentindo. Bom, vamos seguindo porque tem projeto de PPP para iluminação pública que deve custar R$ 990 mil, Finardi. Só o projeto? Só o projeto, é um projeto... Bom, primeiro, o que é PPP? Parceria Público-Privada. Foi aprovado um projeto na Câmara que tem que ter um X de faturamento para poder entrar, não é qualquer serviço que é para uma PPP. E a primeira que está sendo feita é para cuidar da iluminação pública de Erechim. Hoje, cara, nós temos problema de asfalto, mas a iluminação pública é um dos maiores problemas de Erechim hoje. E mais as consultas que estão represadas em função da pandemia. Mas a iluminação pública é questão de segurança. Nós temos muita luz queimada, a prefeitura não dá conta de trocar a luz está queimada. E essa demanda vem reprimida de muito tempo. Material de licitação, às vezes tu põe material ruim, que qualquer umidade queima o relé, está toda hora trocando e não vence. Equipe terceirizada, equipe do próprio município, então vai ser feito esse PPP. Esse projeto, que é estudos técnicos, econômico, financeiro e jurídico, são 3 estudos. E para estruturar o projeto que contempla essas 3 áreas, para poder ser viável para o município e também para quem vai pegar. Pode ser caro, esse é um valor de referência. Pode ser o cara apresenta por 500 mil, ele não pode ultrapassar esse valor no edital apresentar essa proposta. É que é o chamamento público isso aqui. Então, vamos ver, eu acho legal, mas que sai, é um valor meio salgado? É, mas se é para resolver o problema, vamos ali na frente. Eu acho que não é para resolver, se não é para resolver, 100 mil é muito. Se é para resolver, tu entendeu, Cândido? A gente vai estar ligado. Espera que se resolva, né? Porque senão a gente vai mostrar aqui. Tem mais um destaque aqui na coluna, pode passar para mim, para baixo aqui, ó, porque é a requalificação lá no Parque Longines Malinowski. Isso foi só uma nota, tem que ampliar ela, que é uma matéria muito interessante. Se tu lembra do de A a Z, eu sempre questiono muito que Erechim tem sérios problemas de espaço de lazer público, né? E temos. E a pandemia mostrou mais ainda, o pessoal saindo de casa vê quanto nós somos careta nessa área. Aí eu tenho que ampliar ela, porque eu conversei hoje de manhã com o secretário de Meio Ambiente, o Cristiano, ele disse que é muito além disso. Isso aqui é um novo pórtico, tem um outro projeto que vai, na parte interna, vai ter um asfaltamento dentro das questões de acessibilidade, vai ser todo o parque no entorno dele, vai ter trocado por lâmpadas LED, dentro do parque vai ser lâmpadas LED. Olha, tem aquela parceria com a URI, da parte interna, olha, é um projeto muito bonito, que eu nem consegui fazer na íntegra, eu tenho que sentar com o Cristiano e mostrar. Nós temos um pulmão, uma área gigantesca no centro da cidade, que olha, é uma área que qualquer município queria ter e não tem. Nós temos que tirar um bom proveito dela, mas sem tirar suas características. Né? Verdade. Então eu acho que tudo que é pelas resgate do patrimônio histórico, lazer, essa é uma coisa que eu defendo e sempre vou defender. Lógico, tem que gastar o que é legal. Esse investimento aqui tem 400 mil. Do entorno vai ter 1 milhão e pouco de investimentos, porque para dar qualidade para a população. Tu vê no verão aquilo cheio, é bonito de ver.
Então, se tiver mais condições, vai ter dentro uns recuos, uns parques, vai ter um monte de coisa lá. É um lugar ótimo para as famílias ali. É um lugar ótimo para as famílias. E bom é o seguinte, não dá briga porque não pode beber lá dentro. É verdade, tem segurança. Então, é só uma nota, nós vamos ampliar, que é uma matéria muito interessante, nós temos que avançar e dar todo o apoio para esse tipo de iniciativa. Né? Verdade. Tá aí os destaques da coluna Pente Fina, mais lida no impresso e digital. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. Ontem ressaltei essa questão da administração, da importância da administração municipal, e volto a falar nesse assunto, que ele faz frente a um certo niilismo, uma certa descrença das pessoas, e realmente ela existe, aflige a mim, a muitas pessoas e a sociedade de um modo geral, que é essa descrença na política e nos seus resultados. Enquanto a gente vê um país sofrendo muito, o Brasil sofrendo muito com a questão de crise econômica, muitas pessoas passando necessidade, dificuldades em função de não ter trabalho, a pandemia que estraçalhou com a economia e tirou muitas vidas e continua ainda tirando, e as pessoas não entendem ou não querem entender que é necessário se vacinar para que a gente consiga dar a volta nesse negócio e nessa doença, e ela continua voltando em outros países, porque da mesma maneira, lá e aqui, tem percepções, né, de pessoas que simplesmente acham que não tem que se vacinar, e a doença vai se multiplicando, criando variantes, contaminando novas pessoas, fazendo vítimas, mortes, e a gente não consegue controlar. E aí entra novamente o papel da administração pública e do poder público em lidar com todas essas situações. E como existem muitos exemplos negativos na esfera política, a gente poderia cansar de relacionar eles aqui, desde votar projetos inúteis que não trazem absolutamente nada de produtivo, a não ser manter um certo status de um grupo minoritário de pessoas, privilegiam uma pequena casta no país e enquanto que uma grande parcela da população fica simplesmente às moscas, jogadas, simplesmente esquecidas. Existem também os projetos, e aí agora eu vou entrar, depois dessa digressão, existem os projetos efetivos que ocorrem nos municípios, que, no meu entendimento, vem fazendo frente a essa política, vem mudando a maneira de fazer política e colocando literalmente o poder público a serviço da comunidade. E isso muda tudo, muda completamente. Porque, a exemplo de Barra, a TV vai fazer uma matéria lá em Barra sobre um programa de incentivo à bovinocultura de leite, em que as pessoas talvez fossem desistir daquela atividade ou simplesmente já não tinham mais estímulo nenhum para continuar naquele ofício, e aí vem o poder público dizendo, não, peraí, nós somos parceiros, nós vamos ajudar, dentro de uma certa lógica, a melhorar essa estrutura, a qualificar essa pequena empresa, essa empresa, e aí trazendo luz para o negócio, trazendo ânimo, fazendo com que a própria família se motive, os filhos tenham vontade de, olhando para aquelas melhorias, continuar aquele trabalho. E aí a mágica está feita. Porque se faz a sucessão familiar, se estimula a sucessão, se produz alimento, que é extremamente fundamental, mantém-se pessoas lá, mantém-se aquelas pessoas produzindo alimentos, lá onde elas gostariam, aliás, lá onde elas gostariam de estar, que é no campo, com as suas atividades e principalmente com qualidade de vida. Então, é sim
Eu já falei várias vezes e vou continuar falando sobre isso. É sim possível que essa transformação ocorra, mas o poder público e aí as esferas, tanto o Estado quanto a União, tem que ter esse entendimento. Eu diria que é micro esse processo que acontece no Alto Uruguai, mas ele já acontece. Pessoas são beneficiadas, famílias são beneficiadas, a economia da região é beneficiada. Há uma verdadeira transformação em curso e uma mudança de pensamento com relação à política, mesmo que micro, uma fração aqui na nossa região, já está acontecendo. E se criando uma nova visão daquilo que é, do novo entendimento do que é a política. E de que ela é, sim, possível ser parceira e importante, decisiva, para mudar a vida das pessoas. Isso eu acho que é o fundamental e o principal. Com a ajuda, e vai se desfazendo aquele ranço e aquela descrença que a gente vem acumulando ao longo de uma vida inteira. Que eu venho acumulando ao longo da minha vida. De que a política é simplesmente, que não é mais simplesmente uma ferramenta contra o sujeito, contra a uma vida minimamente digna. Ela pode ser sim um alicerce e uma parceira, mas para isso tem que mudar a maneira de ser feita e entendida e colocado isso em prática. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora nós vamos aí com os destaques do Bom Dia impresso e digital de hoje. Vamos agora saber quais são os destaques do Bom Dia impresso e digital. A edição desta quarta-feira traz na capa o sorteio de prêmios e homenagem que marcam 25 anos da Unicred Erechim em seu aniversário. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre o Distritão, que coloca a democracia de joelhos e valoriza o poder econômico. Na página 3, Comitê de Atenção ao Coronavírus da AMAL avalia novo decreto do Estado. Página 4 tem os colunistas de opinião. E na página 5, obesidade infantil, a vilã da qualidade de vida, tem aumento expressivo durante a pandemia. Na página 6 tem o fato da foto e na 7 volta a fazer frio aqui no Rio Grande do Sul. Na página 8 e na 9 tem Olhos de Águia, do Salus Locke. E na página 10, fomento a produção de alimentos lá em Mariano Moro. Na 11, Barra do Rio Azul, política de transformação produtiva, econômica e também social. Na página 12, sorteio de prêmios e homenagem marcam 25 anos da Unicred Erechim. Página 14, você confere um mês dedicado às vocações, o mês de agosto. Tem os classificados do Bom Dia e ainda segundo sorteio da campanha Comprar Aqui é Mais Legal da CDL de Erechim. Na página 20 você confere outras informações, caderno de variedades e na 22 em Cultura, professor lança obra sobre maestro que ajudou a criar o hino erechinense. Página 23, 13º BPM pode virar comando regional. Contracapa do Bom Dia, equipe Tuti Rally terá apoio do Jornal e TV Bom Dia no Rally de Estação. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa tarde para ti. Ótima quarta-feira para todo mundo. Bom, hoje nós começamos por quais destaques do esporte? Vamos começar pelo Grêmio, porque ontem... Pode ser pelo Grêmio? Pode ser. Porque ontem o presidente Romildo Bolzano Júnior, em entrevista para Atualidades Esportivas da Band, falou sobre contratações. Já havia falado ontem que tinha um jogador que era para chegar no aeroporto Salgado Filho, Internacional Salgado Filho de Porto Alegre ontem, e chegou. Pois bem, se trata de Vila Sante, jogador de 24 anos, é um jogador de seleção paraguaia, joga no setor de meio campo, faria a função de segundo homem do meio campo, tem o Thiago Santos que retornou de lesão, e o Vila Sante chega, deve ser anunciado em breve, como um jogador para entrar no time e ser titular. O presidente Romildo Bolzano falou nessa entrevista em relação à crise instaurada no Grêmio e disse ao seu torcedor que o Grêmio não vai cair. Ele falou sobre inúmeros nomes, aí, especulações,
o Wendel, outros nomes que se cogitavam, e principalmente um jogador em que o Grêmio já tem uma negociação em andamento, em evolução, que se trata de Campas, é um atacante, joga no Tolima. Havia um impasse, ainda há um impasse, porque o presidente do clube não quer liberar o jogador, mas o Grêmio tem cash, como diz Marcos Herman. O Grêmio tem esse valor e vai investir. É provável que ainda no final dessa semana se tenha alguma informação concreta dessa negociação com o Campas. Essas eram as informações do Grêmio em relação a contratações. O Grêmio agora se prepara para o próximo jogo, que vai ser contra o São Paulo. O São Paulo está na primeira posição fora do Z4 e tem 5 pontos de diferença do Grêmio. Então essa vitória do Grêmio foi muito importante, porque diminuiu essa distância, que agora passa a ser de 5 pontos apenas. O presidente Romildo Bolzan disse que o Grêmio vai encerrar a primeira fase do Campeonato Brasileiro ainda na zona de rebaixamento. Mas vai ser um duelo muito interessante, principalmente porque o medo que se tinha em relação ao São Paulo era que nesse jogo que aconteceu ontem na Copa Libertadores da América, o São Paulo pudesse crescer e chegar um pouco melhor para enfrentar o Grêmio, que não foi o que aconteceu. O jogo acabou terminando empatado entre Palmeiras, Porco e São Paulo pela Libertadores. Então uma notícia boa nessa quarta-feira para a torcida do Grêmio. Muito bem. Bom, vamos falar agora do Internacional. Como é que está o Colorado e quais as notícias? Tá uma preparação muito intensa. No último jogo que aconteceu contra o Flamengo, se esperava que o Gabriel Mercado, que é zagueiro que foi contratado, ainda lá no mês passado, que agora está com condições regulares em relação à janela de transferência para atuar, que ele pudesse até ter começado como titular, o que não aconteceu. O Diego Aguirre preferiu por deixar ele no banco. Mas pode ser uma surpresa sim para o jogo contra o Fluminense. O Inter, que agora está numa semana mais tranquila, claro, que disputa apenas o Campeonato Brasileiro, e agora se prepara com um pouco mais de intensidade e mais tranquilidade também para o próximo jogo contra o Fluminense. A grande pulga atrás da orelha da torcida do Inter é em relação se como o Inter vai jogar, se o Inter vai permanecer jogando nessa mesma postura um tanto quanto organizada defensivamente e saindo em contra-ataque, ou se vai mudar o estilo, porque o Diego Aguirre é um técnico que não joga normalmente dessa forma. O pessoal até brinca que ele jogou no jogo contra o Flamengo de uma forma bem postada defensivamente, um time reativo, jogando até bem semelhante como jogava o Abel Braga. Se tem uma dúvida se ele vai persistir com esse mesmo esquema no jogo contra o Fluminense. A duplinha, aquela que eu falei, Edenilson, não é Edenilson, tá? É Dourado, Rodrigo Dourado e Lindoso. 2 jogadores à frente da defesa, que não é primeiro volante e segundo volante, são 2 defensores, são 2 cabeças de área, eles jogam com funções muito semelhantes e essa é a dúvida. Se vai jogar Dourado e Lindoso, se vai jogar Dourado e Johnny, ou se vai entrar o Bosquilha ali para fazer essa posição. Mas o Internacional tem um tempinho aí até o próximo jogo contra o Fluminense para se preparar. Muito bem. E as equipes aqui de Erechim, Ipiranga e Atlântico, qual é a situação? Eu espero conversar com o técnico Júnior Rocha hoje. Eu não tenho o entendimento de qual que é a disponibilidade dos jogadores para esse jogo contra a sexta-feira. Eu tenho dúvida, porque o goleiro David esteve ausente do último jogo contra o Mirassol. Eu não sei se ele vai jogar nesse jogo. Então eu estou querendo saber qual que é a condição desses jogadores, mas é um jogo muito importante. Conversando até com algumas pessoas do Ipiranga, entendem que o Ipiranga está brigando junto com mais 4 equipes por 4 vagas, ou seja, são 5 equipes que brigam por 4 vagas e talvez o Criciúma seja essa equipe que vai cascar fora dessa briga. Então vai ser mais um duelo importantíssimo contra esse time do Criciúma, e também porque o Ipiranga vem em uma sequência muito positiva, né? Empatou contra o Paraná, jogo que era para ter vencido, venceu do Mirassol. Então o Ipiranga está muito bem, está 100%, disso eu não tenho dúvida nenhuma. E o Atlântico? O Atlântico agora foca no campeonato estadual, né? O pessoal que não está acompanhando o futsal, vou resumir. O Atlântico é líder do seu grupo, venceu o Lagoa na última partida pelo Gauchão, goleou, inclusive, o Lagoa, está invicto na competição, são 5 vitórias, empatou apenas uma, se não estou enganado, são 5 vitórias, mas pode ser 6. E o Atlântico agora tem esse período aí para focar no Gauchão, para voltar depois contra a Soeva, finalizar a fase classificatória, mas que vai acontecer só lá em outubro. Mas a atenção do futsal se volta para a Copa do Mundo de Futsal, né, Leandro? Que acho que se falou tanto em futsal nas Olimpíadas, e acho que a CBF deu um estralar de dedos, e que fez, acho que não só a título de formalidade, de convidar a CBFS, que normalmente administra e que faz essa recepção da seleção brasileira de futsal. Dessa vez eles estiveram na Granja Comari, em Teresópolis, que foi reformada, todo mundo lembra, foi reformada ainda lá para a Copa do Mundo de 2014,
tem uma estrutura maravilhosa. Claro que para receber o futebol, né, eles treinam lá. Infelizmente eles tiveram que ir para o Rio de Janeiro para treinar porque não tem quadra lá na Grande Acomari. Mas a delegação, comandada por Marquinhos Xavier, já está se preparando para essa Copa do Mundo da Lituânia. E olha, estou botando muita fé nessa seleção, né? É uma pena que nós não temos ninguém do Atlântico, né, que fez esse jogo aí. Bom, gente, 5 da tarde no Virando o Jogo tem mais, viu? Bom, antes da gente encerrar o esporte, eu quero falar que está chegando as Paralimpíadas e o Brasil é considerado aí, né, uma das seleções de ponta, né, dos países de ponta das Paralimpíadas nos últimos anos, no Rio 2016, foram 70 medalhas aí para os atletas e a expectativa é superar agora esse quadro. Vamos acompanhar aí a preparação da delegação paralímpica na reportagem. Uniformes novos, muita garra e pé na estrada. Parte da delegação paralímpica brasileira já embarcou para Tóquio, cheios de expectativas e sonhos. Melhorar as minhas marcas e subir ao pódio, né, representando o Brasil. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil bateu a marca dos Jogos do Rio em 2016 e fez a nossa melhor campanha em Jogos Olímpicos, inclusive com medalhas inéditas no surf e no skate, modalidades estreantes. E a expectativa é a mesma quando o assunto são as Paralimpíadas. Teremos a maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 253 atletas em 20 modalidades. Se depender de motivação, não vai faltar pódio. A paranaense Lorena corre atrás e salta longe, medalhista de prata no revezamento e de bronze no salto em distância no Rio de Janeiro. Ela quer mais. Botar tudo em prática que nós treinamos para ir lá buscar a nossa medalha de ouro e defender a nossa bandeira do Brasil. Garra também não falta para a mesatenista Jennifer, que não quer só uma medalha não. Eu espero voltar com pelo menos uma medalhinha, mas eu tentar voltar com 2, no individual e por equipes. Todo esse otimismo é alavancado pelo Bolsa Atleta, que contempla 95% da equipe brasileira. O governo federal investiu mais de 74 milhões de reais entre os Jogos do Rio e de Tóquio, e o retorno veio em 2016. 100% das 72 medalhas conquistadas pelos atletas paralímpicos vieram de integrantes do Bolsa Atleta. Dificuldades de material, de deslocamento, às vezes na compra de uma prótese específica. O Bolsa Atleta realmente tem uma relevância muito grande na preparação desses atletas. Para quem respira superação no esporte, a expectativa é que essa marca seja ainda melhor em Tóquio. Muito bem, um belo exemplo esses atletas, né, Eric? É, e não para, né, Leandro? Olimpíada agora para a Olimpíada. Claro, fica o exemplo e nós também vamos estar acompanhando, né, a Paralimpíada, tem Copa do Mundo de futsal, vai ser um ano, segundo semestre, que eu tenho muito otimismo para receber esse segundo semestre. Já está aí, né? E no Virando o Jogo de hoje tem entrevista especial. Para falar sobre o Jergs. Quem conhece Jergs sabe da loucura que é panelinha para formar time, Colégio AID, Colégio Inlau, essas rivalidades. Nós falamos muito sobre isso hoje com uma participação especial de uma professora. Para quem quiser acompanhar o Virando o Jogo hoje, claro, para falar muito sobre futebol também. Esporte na escola é destaque também. Obrigado, viu, Eric? Até mais. Um abraço, Leandro, e para todo mundo que nos acompanha. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Uma massa de ar frio se aproxima do sul do país e as temperaturas voltam a ficar baixas na região. Devido à passagem de uma frente fria, o dia ainda fica nublado pela manhã, mas à tarde o sol predomina na maioria das cidades. Vamos ver? Em Erechim, a mínima será de 7 graus e a máxima de 13. A umidade do ar ficará em 56% e não há previsão de chuva. Em Paulo Bento, a mínima será de 8 graus e a máxima de 14. E em São Valentim, a mínima será de 8 graus e a máxima de 17. Mais informações e também outros detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, você confere ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taíne do Carmo conversou com representantes do Grupo 2 de Abril, que faz um trabalho muito especial aqui na capital da amizade, auxiliando quem tem problema de alcoolismo, os alcoólicos anônimos, né? Veja agora nessa reportagem.
Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o grupo 2 de Abril Alcoólicos Anônimos aqui de Erechim. Esse grupo existe há mais de 25 anos no município e tem um papel fundamental para aquelas pessoas que desejam parar de consumir bebidas alcoólicas quando estas representam risco, tanto à vida quanto à saúde do indivíduo. Para explicar melhor a respeito desse assunto, nós conversamos com o representante de serviços gerais do grupo, que nos explicou como funcionam as políticas do grupo e também as reuniões para aquelas pessoas que procuram ajuda. Ele terá a imagem e a voz guardada a fim de preservar as políticas do grupo. Você confere a conversa a partir de agora. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o grupo 2 de Abril Alcoólicos Anônimos. Em nome do grupo 2 de Abril de Alcoólicos Anônimos, a gente agradece o convite de estar aqui hoje na redação do jornal, praticando o princípio primordial da nossa irmandade, que é levar a mensagem, que diz que há uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a alcançarem a sobriedade, ou o princípio da abstinência alcoólica, da doença do alcoolismo, né, que hoje ela está catalogada no CID, né, com o código, todo mundo reconhece ela como doença. Aproximadamente quanto tempo tem o grupo aqui em Erechim? O grupo foi fundado em 2 de abril de 94, ele está completando esse ano 27 anos de existência. Já teve em outros endereços, né? E agora nesse nosso endereço aqui, que a gente está conseguindo custeá-lo, a gente paga aluguel comercial, né? Para ter o grupo com as portas abertas há praticamente 6 anos. Quem é que pode participar do grupo? É cobrado algum valor? E como que esse grupo se mantém? Alcoólicos Anônimos, ele não cobra nada, taxas de ninguém, não existe cadastro, a gente não armazena informações, não nos tratamos pelo nome completo, qualquer um pode participar. Qualquer pessoa, homem, mulher, a gente não tem distinção de raça, cor, posição social, nada disso. Qualquer pessoa que deseja parar de beber, ela pode ser membro de Alcoólicos Anônimos. O grupo também tem vários pilares, um deles é os 12 passos. O que seria isso? Os nossos cofundadores, que é Bill, que era um corretor da Bolsa de Nova York, e Bob, que era um cirurgião, isso na década de 30, eles começaram os primeiros passos para iniciar essa irmandade mundial, que hoje ela está em mais de 120 países. É um conjunto de diretrizes, assim, do primeiro ao 12º é a programação para como você, o primeiro passo é admitir a sua impotência perante o álcool e que sua vida tinha se tornado incontrolável. A partir do segundo, acreditar no poder superior. E, consequentemente, são um programa completo primeiro, se manter abstêmio de álcool e segundo, se modificar interiormente dos danos causados do alcoolismo. Ficar em paz consigo mesmo e a partir do 8º passo, que começa as reparações, entrar em paz com os outros. Para depois você ter paz consigo mesmo e não precisa mais recorrer a álcool para aliviar qualquer desconforto emocional ou qualquer coisa que seja dos problemas do dia a dia. Falando agora em relação às reuniões, como que elas acontecem? Nossas reuniões, elas acontecem na Avenida Mintas Maciel, número 98. É o prédio que fica atrás da Caixa Federal, ali da Avenida Tiradentes. Nas segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 19h30 às 21 horas. A partir das 19h15, 19 horas, a porta já está aberta, o café já está sendo feito e sempre tem alguém lá. A gente chama um companheiro servidor que abriu a porta, que vai coordenar a reunião, e existem reuniões fechadas e existem reuniões abertas. Mas numa das nossas reuniões de serviços, há muito tempo atrás,
a gente decidiu que quando alguém não alcoólico chegar na sala, a reunião automaticamente ela vai se tornar aberta. Em relação aos pilares que norteiam a Irmandade, quais são eles? Como eles funcionam? Os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos. Os 12 passos, a pessoa seguir um caminho para que não retorne ao álcool. As tradições diz respeito a proteger a como um todo. E os 12 conceitos são a questão do serviço mundial. Porque a AA não é só o nosso grupo aqui de Erechim, nós temos escritores, nós temos membros que não são alcoólicos e são empregados. Um exemplo é a Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos de São Paulo. A AA pode contratar profissionais, pagar salários para executar serviços. O grupo está aberto hoje porque tem servidores. E se falta grupos em cidades, no interior, ou até mesmo em outros lugares, é porque não existem servidores dispostos a praticar o serviço da AA. Em relação aos processos que são feitos do grupo, o grupo pode encaminhar pessoas doentes para alguma casa de repouso ou alguma unidade terapêutica? O grupo teria essa autoridade? Como que funciona? A AA não faz isso justamente porque uma das coisas que a gente tem que cuidar muito é não gerar controvérsias. Nós estaríamos nos colocando numa postura profissional, indicando, olha, você está com tal problema, tu tem que procurar tal médico. Isso a gente não faz, nós não somos profissionais. Mas, fora de uma reunião de AA, qualquer membro, porque lá no nosso grupo a gente sabe, a maioria dos membros passou por uma desintoxicação em alguma clínica ou alguma comunidade terapêutica. Às vezes é necessário, sim. É necessário, às vezes, uma desintoxicação com pessoas especializadas. Mas a gente pode perfeitamente, não falando como a AA, indicar para ser companheiro uma clínica, onde, por exemplo, aquela que nós passamos. Eu, por exemplo, passei por um período de 9 meses e meio numa comunidade terapêutica. Posso chegar para a pessoa, se ela pedir para mim, tu tem alguma coisa a me indicar, eu indicaria o lugar onde eu fui bem tratado, inclusive fiquei lá por um bom tempo prestando serviços. Dessa forma pode sim. Em parceria com esse grupo, existe um outro grupo que é chamado o Al-Anon, um grupo que é dedicado à família. Como que funciona as reuniões deste grupo? O alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual. Ela afeta o indivíduo que bebe, né? É bom frisar que o problema não é o álcool, o problema é a maneira que a gente usa o álcool. E afeta a família como um todo, afeta a sociedade como um todo, afeta, se ele é funcionário de alguma empresa, vai afetar o andamento dele no trabalho, consequentemente a empresa é atingida. O grupo de Al-Anon ele funciona nas quartas e sábados, nas quartas no mesmo endereço do nosso grupo às 19h30 e nos sábados às 14 horas. Para que esses familiares, eles vão lá e fazem a mesma coisa que a gente faz, compartilhar sua experiência como alcoólico na ativa e agora como um alcoólico em recuperação. Mas existe um problema também chamado, que é reconhecido, que é a codependência. Ele se torna um codependente daquele comportamento doentio do alcoólico, por isso que a gente sugere, nós mesmos, olha, a senhora deve procurar, o senhor deve procurar o Al-Anon. Falando agora do grupo aqui de Erechim, aproximadamente quantas pessoas participam do grupo? Já foi muito mais por conta da pandemia, a gente ficou com o grupo praticamente somando, teve alguns intervalos, quase 8 meses com reuniões online. E a gente, para respeitar as questões de distanciamento, as questões sanitárias e o momento que a gente vive hoje, que é um pouco mais relaxado da pandemia, nós estamos numa frequência de 6 a 8 companheiros a cada reunião. Qual é a importância da família também participar dessas reuniões ou também da família apoiar a pessoa que procura o grupo? Bom, eu vou falar da minha experiência própria, a minha família, né? Ela não me abandonou. Mas chegou uma hora que eu tinha 2 caminhos só. Ou você trata a sua doença ou você se afasta da família, que a gente não aguenta mais. Então eu optei pelo tratamento, optei depois por ser membro de AA e eu recebi esse apoio. E a questão de participar dos grupos é que às vezes o alcoolismo é uma doença assim,
multifacetário, digamos. As pessoas acham que aquele que está bebendo lá no bar, não, aquilo é vagabundo, é sem vergonha, é preguiçoso. Não param para pensar que ele necessita daquilo para se sentir bem, entre aspas, né, claro, é a doença ativa. E às vezes os familiares erram nesse sentido. Brigas e conflitos dentro de casa, e uma discussão, essa discussão imediatamente a pessoa levanta e vou pro bar. E lá no bar, sim, aí os problemas terminaram todos, né? Só que ela vai ter que voltar. E novamente ela vai encontrar aquele familiar, não, você estava no bar novamente. Então vá até o Alamon, que também tem os seus 12 passos, os seus 12 conceitos, suas 12 edições e funciona com uma estrutura boa. Ela vai receber ajuda. Mas também leva tempo. Assim como a recuperação do alcoólico leva tempo, a recuperação do familiar também vai levar algum tempo. Só não pode resistir, né? Como os membros mantêm a sobriedade? Evitando o primeiro gole. Primeiro lugar é isso. Nosso maior inimigo é o primeiro gole de qualquer bebida, qualquer coisa que contenha álcool. E depois disso, sim, participando das reuniões, fazendo esse serviço que nós estamos fazendo agora, levando a mensagem de Alcoólicos Anônimos a quem precisa, mudando de atitudes, evitando hábitos, lugares e pessoas da ativa, a vida passada, regressa ali, onde se bebia em bares, não tem mais nada que fazer naqueles lugares. Se for se testar, se quiser testar essa doença, provavelmente não vai se dar bem. A gente tem exemplos de pessoas que com 10, 15, 20 anos abstêmios pensaram, bom, agora eu acho que eu já posso tomar um golinho de alguma coisa e esse golinho se transformou novamente numa doença terrível que levou alguns até a morte. A doença tem 3 caminhos, é a clínica, o cemitério e a cadeia. E ela não respeita a ordem. Às vezes vem primeiro o cemitério, às vezes vem primeiro a cadeia. Por exemplo, a gente vê a todo momento aí crimes de trânsito de pessoas embriagadas pegando carros. Aí o destino não é uma clínica, o destino vai ser a prisão, ou até mesmo a morte, um acidente automobilístico. Para nós encerrar, digamos assim, a nossa conversa, eu gostaria que o senhor reforçasse como encontrar, reforçasse mais uma vez como encontrar o grupo. O nosso grupo é localizado, inclusive somos privilegiados que a gente conseguiu uma sala na região, bem no centro da região. Avenida Mitas Maciel, número 98, né? A nossa página no Facebook também, se quiser encontrar o endereço da minha, é só procurar 2 de abril em Erechim no Facebook. E os horários, reforçando segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 19h30 às 21h. Todo mundo é bem-vindo. Aquele que tem o sincero desejo para beber. A nossa equipe também conversou com um dos membros do grupo, que também é um dos fundadores da organização, que compartilhou conosco a sua experiência de vida e como o grupo o ajudou a encontrar uma esperança de vida e continuar lutando contra esta doença. Você confere também a partir de agora. Por que você procurou o grupo e como você encontrou esse grupo? O primeiro contato. Bem, por boa vontade eu não procurei. Dificilmente um alcoólico na ativa é difícil de aceitar essa doença, né? Foi longos anos, né? Porque eu sou um alcoólico puro, né? Eu só destilado, né? Eu bebi todas. Eu comecei a ingerir álcool ainda na adolescência, nem a infância, porque naquela época se usava muito estimulante do apetite, né? Eu não me lembro quantos litros, garrafinhas, que os médicos naquela época, eles davam receita de estimulante de apetite. Eu tomei 1 tonelada de biotônico Fontoura. E biotônico Fontoura contém álcool. Naquela época, os médicos, não, ele não tem vontade de beber, para ele biotônico Fontoura. Era muito fácil de tomar biotônico Fontoura, né? E com outros estimulantes também, né? E eu, aos 10 anos, eu fui estudar num outro município e na saída, chegava em casa, o meu tio servia um licor de cacau para abrir o apetite. Quando eu vim para Erechim,
Aí arrumei uma turma que gostava também de tomar alguma coisa. Aí começou. Né? E eu era muito forte para bebida, né? É isso que me tornou um alcoólico, né? E é uma doença que não tem cura. É uma doença silenciosa. É uma doença que arrebenta com todo mundo. O que acontece dentro de uma casa, não interessa a posição social, é um caos psicológico, né? A família fica doente, né? Muitos companheiros conseguem se recuperar, começar uma caminhada, aceitar a doença, mas a família continua doente. Muitas pessoas da família começam a tomar comprimido faixa preta para poder... Porque a sensação, o temor de voltar a acontecer de novo é um fio. Porque se tomar o primeiro gole, vai voltar tudo ao que era antes. Então, para mim, eu cheguei dentro de Alcoólicos Anônimos porque, no final, eu já estava com a família para perder a família. Daí eu aceitei uma clínica. Na verdade, foi uma fuga. Eu tive que fugir daqui para ir para uma clínica e lá eu aceitei. Lá eu entendi e compreendi, né? Os consultores me provaram do A mais B, da maneira que essa clínica trabalha, que existe a autobiografia do doente que ele faz e a autobiografia de um familiar. O que acontece nessa autobiografia? Eu fiz uma autobiografia só de coisas boas. Eu não era um doente alcoólico, mas a família botou na autobiografia tudo o que aconteceu na minha vida de ativa. E há um confronto. E nesse confronto, né, cai por terra a máscara. Para muitos que ficam envergonhados realmente do que contaram, o que aconteceu com a minha vida. Né? Porque na minha ativa, que eu me lembre, para ser sincero para ti, eu não lembro de coisas boas. Eu só fiz coisas ruins. Eu arrumei encrenca com todo mundo. O dinheiro não durava. Era um caos. Nunca tinha dinheiro para nada. Né? E eu fui para a clínica para fazer uma fuga. E lá eu aceitei a minha doença. Lá eu conheci Alcoólicos Anônimos nessa clínica. E voltei de lá numa segunda-feira. E a partir de então comecei a frequentar o grupo de A. A minha maior dificuldade, eu acho que para todos os alcoólicos, é a mudança de hábito. Porque eu comecei a analisar lá na clínica, porque tinha uma pergunta antes de sair da clínica: o que é que você vai fazer lá fora? Como é que vai ser a tua vida? Aí eu comecei a pensar, né, lá na clínica. Pô, eu não podia ir em lugar nenhum. Porque aonde eu ia? Eu ia só onde tinha álcool. Então essa mudança de comportamento, de hábitos, eu tive que levar um certo tempo para me adaptar dentro do grupo, que eu fui progredindo psicologicamente, e as coisas foram melhorando. Eu nem senti o tempo passar, mas levou 1 ano e meio. 1 ano e meio para mim fazer um balanço que eu estava feliz com essa vida que eu estava levando, trocando todos os meus hábitos que eu tinha antigamente. Troquei de lugares, de pessoas, porque o alcoólico, ele não é levado aonde tem bebida. Porque as famílias pensam que a companhia que leva o alcoólico para o bar ou para as festinhas, né? Não, é eu que vou. Porque o meu organismo chega a um certo ponto que não podemos ficar sem. É incrível o que essa doença faz no organismo. Ele necessita do álcool. Eu cheguei a começar a treinar. Chegava às 5 horas da tarde, era o horário de começar o destilado. O álcool, ele tem um QI acima de qualquer pessoa. Só que ele não usa na ativa pelo bem. É só para se prejudicar a si mesmo. Em relação à sua recuperação, como é que foi esse processo? Bom, é até engraçado, né? Porque
Um certo dia eu cheguei em casa, eram as 2 da manhã, era em junho, pleno inverno, era muito frio aquela noite. E eu cheguei em casa e a porta estava fechada, eu não tinha chave. Eu bati na porta e a minha esposa abriu a porta e eu estava daquele modo que o alcoólatra chega em casa, cambaleando. Como eu falei para ti que tem um QI a mais do que os outros para mentir, e eu disse que eu tinha vindo de um velório. Quem que faleceu? Digo, faleceu nosso amigo fulano de tal. Mas era 2 e pouco da manhã. Aí ela ficou sentida, né? Coitado do coitadinho, né? Estava num velório de um amigo íntimo. Mas às 6 horas ela correu até a capela. Ela chegou e voltou da capela, me tirou o cobertor, que eu estava enrolado, né? Quentinho, né? Pronto para levantar para ir para outra, né? Me chamou de mentiroso. Eu consegui convencer ela que ela tinha sonhado. Naquele momento, a mentira apareceu na hora. Eu consegui convencer ela que ela tinha sonhado, que eu tinha falado que o meu amigo tinha morrido. Voltando à minha recuperação, olha, não existe um programa de Alcoólicos Anônimos, não existe em nenhum lugar que eu procurei uma maneira de viver bem. Essa maneira de viver bem é sem raiva, sem ressentimento, sem mágoa, sem inveja. Esse 1 ano e meio que eu falei foi muito difícil. Mas se eu não tirasse dentro do meu coração todas essas coisas, me tornar eu, um passo de cada vez, nas minhas possibilidades, não dar o passo maior que a perna. Aprender a viver e sentir. Lá na clínica, o meu consultor me falou o seguinte antes de ir embora. Você tem que dar valor às pequenas coisas. Uma florzinha que tiver num jardim ou no meio de uma calçada, não pise em cima. Tem que dar valor às mínimas coisas. E eu comecei a me trabalhar assim, com a ajuda do grupo principalmente, né? Através dos 12 passos. É uma coisa maravilhosa, menina. Se todo mundo, eu digo sempre o seguinte nas minhas reuniões, se toda a sociedade seguisse um pouquinho do que está escrito nos 12 passos, tirando o primeiro, né, que é a importância espiritual, o mundo seria completamente diferente. Porque fora é uma guerra, né? Cada um por si, se um puder engolir, o outro engole. E o programa de Alcoólicos Anônimos, ele é completamente ao contrário. Ele não entra em controvérsia, né? Vai com calma, acreditar naquilo que você acredita, né? Num poder superior, né? Que eu acredito que existe, né? E fé que um programa de Alcoólicos Anônimos vem mudando a minha vida de 24 em 24 horas. A minha doença, essa doença do alcoolismo, ela está dentro de mim. Ela está só adormecida. Eu não estou curado. Eu vou morrer com ela, né? É uma doença que não tem cura, isso quero frisar. Que eu não estou salvo nem um pouquinho, só o dia de hoje. É um dia de cada vez. Mas a vida que hoje eu levo, eu não troco por nenhuma. De todas... É difícil de se expressar e é difícil de você me compreender do que eu sinto, da maneira que eu vivo. Eu vivo em paz. Eu não entro em controvérsia, não entro em discussão, não controlo ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. E nesse ponto é o fundamental um programa de Alcoólicos Anônimos para me entender, ali que eu vim a entender como é que é a vida de uma abstinência e com um progresso em todos os sentidos. Hoje eu tenho aquilo que eu quero. E o principal,
uma das coisas que eu tive que aprender dentro do Alcoólicos Anônimos é saber não, dizer a palavra não. Essa é a chave. Dizer um não para aquilo que não me serve. E dizer sim para aquilo que eu quero. Nesse ponto eu sou egoísta, né? Nesse ponto, embora que o programa é de humildade, mas eu sou muito egoísta e orgulhoso daquilo que eu quero. Essa vida que o programa de Alcoólicos Anônimos me deu através dos 12 Passos e da ajuda dos companheiros, porque sozinho eu não conseguiria, foi fundamental. E eu continuo frequentando Alcoólicos Anônimos, mas não aqui fora do grupo. Eu uso todo o programa de Alcoólicos Anônimos nas 24 horas. Né? Eu não posso esquecer o programa de Alcoólicos Anônimos. Por isso que ele vem dando certo para mim e para muitos milhares, porque está em todos os países tem. Muito bem, show de bola. O programa Bom Dia Entrevista sempre às 8 da noite para você, uma entrevista inédita aqui na TV Bom Dia. E hoje, 8 da noite, nosso colega Salus Locke conversa com um representante do Senac, viu? Não perca, logo mais às 8 da noite no programa Bom Dia Entrevistas. E o nosso Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site www.tvbomdia.com. Até mais, tchau, tchau.